Eu conversei com vocês no outro vídeo sobre a deformação elástica. Fiz experimento com esse elástico e a balança e mostrei para vocês, por exemplo, que a deformação elástica é dependente do esforço. Eu aplico um esforço de 1 kg, deformo esse elástico aqui. Se eu mantiver a força, o esforço, eu não tenho incremento de deformação. Eu dependo de aumentar a minha força ao aplicar um esforço maior para ter deformação. Se eu cessar o esforço, eu retorno à posição inicial. Essa teoria elástica, ou comportamento elástico, na geologia, ele é adequado apenas para descrever ou para tratar de deformações na crosta superior, na parte rígida do planeta. Porém, as rochas, quando aquecidas, elas tendem a comportar como fluidos e acumular deformação permanente. Então, a gente fala que essa é a característica de a viscosidade, né? Materiais viscosos, eles se comportam de maneira semelhante como um líquido, por isso que eu vou usar agora, nesse experimento com vocês, o mel, para tentar mostrar como as rochas, ou como os materiais viscosos se deformam, né? Então, pensando que rochas em alta temperatura e ao longo do tempo geológico tendem a se comportar como líquidos, como materiais viscosos. E eu vou mostrar que existe uma relação direta, simples, linear, entre o esforço e a taxa de deformação. Isso é, o quanto rápido a deformação ocorre. Então, nos materiais elásticos, eu dependo de ter um incremento de esforço, de força, para ter mais deformação. Nos materiais viscosos, ou na deformação plástica, a gente vai trabalhar com fluxo. Então, com o mesmo esforço, eu continuo tendo deformação dos materiais. Se eu aumentar o esforço, vai aumentar a velocidade com que essa deformação acontece, né? Quanto maior o esforço, mais rápido vai ser o fluxo. Então, a deformação viscosa, ela pode ser considerada como uma deformação dependente do tempo e não só do esforço. Vamos lá. Então, eu vou pegar um pouco de mel aqui. E aqui eu tenho uma canaleta que está com a graduação marcada aqui para a gente ter uma ideia de tamanho. Isso está em centímetros. E ela está no momento horizontal, está plana aqui na mesa. Eu vou colocar uma quantidade de mel aqui. E como ele está plano, ele vai se espalhar um pouquinho e não vai se deformar muito. Então, as forças que estão atuando sobre esse material viscoso no momento são as forças da pressão atmosférica, que é uma pressão, podemos pensar litostática, igual em todas as direções. O que eu vou fazer agora, eu vou pegar esse pedacinho de espuma aqui, vou calçar essa canaleta por baixo. Então eu vou levantar essa ponta em relação àquela, e das aulas que a gente viu de tensão e deformação, eu vou, como tem esse gradiente aqui, eu vou ter a decomposição da força como uma força normal e uma força cisalhante, que nesse vídeo aqui vai ter uma componente para cá, para a direita do vídeo. Então eu estou inclinando isso. Então vocês percebem que lentamente o mel está se deslocando para baixo. Então essa força de cisalhamento está atuando sobre esse material viscoso e o mel está se deslocando. Então vou gravar um pouquinho para a gente ter a ideia de quanto tempo vai levar para esse material que eu coloquei aqui se deslocar até essa marca de 5 centímetros. Então percebo que a única força que está atuando sobre esse material é essa força de cisalhamento que está sendo gerada pela decomposição da força toda que eu estou fazendo em força normal, ou esforço normal, e esforço cisalhante. Então eu não mudei a altura desse meu gradiente aqui. Eu calcei com um cubinho de 5 centímetros de espuma. Então vejo que ele está demorando um tanto de tempo para chegar
lá na marcação. Agora eu vou limpar esse mel que eu coloquei aqui e vou reiniciar o nosso experimento com a quantidade semelhante de mel, mas eu vou dobrar esse gradiente. Vou calçar com 10 centímetros e a gente vai ver o que acontece. Então eu vou colocar novamente uma gota generosa de mel aqui. Vou esperar ele estabilizar um pouco. E da mesma forma que eu fiz no outro, eu vou aumentar, criar um gradiente aqui para ter uma resultante de cisalhamento. Vamos lá. Levantei a canaleta e calcei. Então percebam que a força é constante nesse momento, o esforço de cisalhamento é constante, mas está ocorrendo deformação sem que eu tenha que aumentar ou ter um incremento de deformação. Como a resultante de cisalhamento aqui é maior do que no experimento ou no início do experimento, eu dobrei a altura da minha espuma aqui que está causando o experimento, a taxa de deformação foi muito maior. Então eu aumentei o meu esforço, aumentando a inclinação dessa canaleta, e a velocidade com que a deformação ocorreu foi bem maior. Então, pontos importantes. Se eu mantiver o mesmo esforço, a mesma força, eu tenho deformação nesse tipo de material viscoso. Quanto maior o esforço, maior a taxa. Então, tem sempre que pensar deformação ao longo do tempo. E essa é uma deformação irreversível. Se eu retornar isso à posição inicial, as coisas não vão voltar à posição inicial como acontecia com o meu elástico.